E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo da gravação de uma reunião realizada em julho de 2022. No encontro, o então presidente Jair Bolsonaro teria tramado um suposto golpe de Estado para impedir a vitória de Lula. No despacho que derrubou o sigilo do material, Moraes afirmou que a decisão foi tomada, abre aspas, diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos da reunião, fecha aspas. Para a Polícia Federal, nesse encontro, Bolsonaro teria ordenado aos ministros do seu governo a disseminação de informações falsas para tentar reverter a situação na disputa eleitoral. Em um dos trechos, Bolsonaro expressa a suspeita de possíveis fraudes eleitorais que favoreceriam a esquerda. Bolsonaro pede então que os ministros ajam antes da eleição. Agora, quem tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições, não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo elefante, tem algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado, está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições, tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Bolsonaro diz ainda que a liberdade está em jogo. Vocês sabem o que está acontecendo? Achando que esses caras estão de brincadeira. Vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é bem maior que nós temos de quando estamos aqui na Terra, a liberdade. Mas, claro, impossível. Vamos ter que reagir. O general Augusto Heleno, chefe do GSI, afirmou que o governo deveria virar a mesa antes das eleições para garantir a vitória. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar solto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. A gente vai acompanhar a fala de Jair Bolsonaro em relação a essa declaração do general Augusto Heleno. Alguém tem dúvida do que vai acontecer no dia 2 de outubro? Com o retorno que vai dar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? Bem, a gente vai até o primeiro curso, o Supremo Tribunal Federal. Ninguém quer virar mesa, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer dar uma tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Mas estão vendo o que está acontecendo. Vamos esperar um dia. Alexandre Garcia, hoje sexta-feira, 9 de fevereiro, conosco aqui em Oeste Sem Filtro. Muito boa noite. Alexandre, ontem comentamos muito sobre essa operação da Polícia Federal, que investiga, então, uma suposta organização que teria tentado dar um golpe de Estado aí depois do resultado das eleições de 2022 para manter Jair Bolsonaro no poder. Ontem, então, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, 4 ordens de prisão. Um dos alvos foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve o passaporte apreendido. E agora surge essa informação, essa notícia de que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo dessa reunião que foi realizada lá em julho de 2022. E aí, quero te ouvir, quero saber sobre o teor da gravação desse encontro, Alexandre. Na sua avaliação, o que é possível concluir a partir da divulgação desse vídeo que está repercutindo em vários veículos de comunicação a partir de hoje? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula. Que bom que é sexta-feira que eu posso estar na companhia de vocês, né? Paula, querida Ana, Carlo, Piotr, que bom estar junto de vocês. Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu quero dizer que eu fiquei com uma esperança agora de que seja liberado também o vídeo lá do aeroporto de Fiumicino,
Leonardo da Vinci, a Roma, né? Porque também se divulgou pedaços, o argumento é o mesmo. Saíram divulgações e tal, mas não libera. A polícia italiana mandou, né? Mandou, pelo que eu me informei com a polícia italiana, não tinha nada demais, né? Não tinha nenhuma agressão maior, né? Era um bate-boca. Então, há a esperança de que saia também esse vídeo, para a gente ficar sabendo. Depois, provavelmente a intenção de liberar é mostrar, olha só como estava sendo planejado. Eu não sei. Uma que não tem nenhuma novidade, não é diferente de nenhuma das declarações que Bolsonaro deu naquele cercadinho na frente do Palácio Alvorada, nas viagens que ele fez pelo Brasil, né, nas entrevistas. São assuntos de que ele sempre falou, que querendo que valesse o que o Congresso já decidiu, por maioria, né, que haja um comprovante impresso do voto digital, né? Tivemos, inclusive, que receber gozação do Maduro, mostrando que tem países que não têm isso, não há certeza do voto. Também é outro assunto que eu acho que não pode morrer, né? Enquanto a gente não tiver a certeza do voto, a transparência do voto, o artigo 37 da Constituição aplicado ao voto, vai ficar essa dúvida, né? Ou vai ficar a possibilidade de apuração secreta. É o voto que é secreto. A apuração não, a apuração é pública. A apuração é um ato administrativo, né, que se sujeita, parte do serviço público se sujeita ao mesmo artigo 37 da Constituição, que exige publicidade. Então é outra lição que a gente deve tirar disso aí. E de mais a mais, a gente não ouviu nada parecido, né? A gente não ouviu nada diferente nessa reunião de julho de 2022, né? Como se ali estivesse se preparando um golpe, não. Estava se discutindo um temor de Bolsonaro quanto às urnas, né? Tanto que ele disse que perder a eleição não tem problema. O problema é perder a democracia com a eleição fraudada. Eu não estou dizendo que foi fraudada, mas ele estava temeroso disso e expressou esses temores, né? Depois que o general Heleno falou virar mesa antes e tal, ele disse ninguém quer virar mesa, ninguém quer golpe, né? Tanto que não foi dado. Então, esse é o assunto. Está havendo uma investigação sobre um golpe que não foi dado, sobre uma suposta minuta de decreto de prisão de ministros que não foi assinado. O decreto não foi assinado, portanto, não existiu, né? Está toda hora aí a justiça se pronunciando sobre o crime que não existiu, que o sujeito não pode ser punido pelo crime que não existiu. Pode ter pensado, se é que pensou, a gente não sabe, a gente não é telepata para saber o que está pensando, o que estão pensando as pessoas. Nessas expressões dessa reunião que foi divulgada, nenhuma novidade além daquilo que a nação inteira sabe, as posições de Bolsonaro a respeito dessa questão da apuração de votos, né? Que deu outro problema para ele, que foi a reunião com os embaixadores, né? Que ele convidou, uma vez que ele é o chefe de Estado, ele expressou uma preocupação aos embaixadores, né? O ministro Fachin teve também reunião com os embaixadores para mostrar o contrário. Então, é uma questão aí que a nação está vendo, as pessoas estão vendo, tem a oportunidade de ver como foi a reunião ministerial com todos os seus as interjeições usuais de Bolsonaro. Adalberto Piotto, meu vizinho dessa noite, muito boa noite, seja bem-vindo. O Alexandre chama a atenção para a justificativa que o ministro Alexandre de Moraes usou para levantar o sigilo desse vídeo, desse encontro que foi realizado em julho de 2022. Moraes disse que essa decisão foi tomada, aspas, diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos da reunião. E aí até o nosso Alexandre aqui, Garcia, fez remissão às imagens do aeroporto de Roma, que até hoje não foram liberadas. Faz sentido aí para você essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de liberar esse vídeo nesse momento, hoje, logo depois da operação da Polícia Federal de ontem, Piotto? Boa noite. Boa noite, Paula, Cauti, Alexandre, querido, Ana, minha querida, sejam todos muito bem-vindos também.
Eu primeiro preciso ficar com o Alexandre Garcia aqui. Se o argumento para liberar esse vídeo do ministro Alexandre de Moraes, aliás, é o próprio ministro, que também se diz vítima de uma série de coisas nessa questão do que ele chama de golpe. Ele também se diz vítima no caso do aeroporto de Roma. Se o argumento para liberar esse vídeo é esse, então tem que liberar o de Roma. Mas aí eu estaria pedindo para haver coerência. E coerência é o que a gente não está vendo há muito tempo. Mas, enfim, a denúncia da incoerência está latente. Interessante, né, que ele libera esse vídeo e, do ponto de vista, para quem for fazer um julgamento justo e sério, não vai ver nada, como o Alexandre já fez menção aqui, com muita propriedade, coisas que o Bolsonaro já não tinha dito publicamente. Não apenas uma vez, mais que uma vez. E todas as preocupações. Eu me lembro de golpe em que você prende golpistas porque eles não conseguem fazer o trabalho e estabelecer o comando, e aí a outra força de contenção vai lá, é superior e prende. Mas o golpe foi dado. São militares que são vencidos por outros militares. Normalmente assim. Nada disso aconteceu. Não houve este golpe. Fato é que na peça do ministro Alexandre de Moraes, ontem nós falávamos sobre isso, né, Paula? Tudo é hiperbolizado. Qualquer fato, qualquer citação, qualquer coisa encontrada, qualquer frase, tudo leva a golpe. Então é golpe, mais golpe, mais golpe, mais golpe, vai resultar numa peça que acusa todo mundo de golpe. Só que aquela lógica do recato, porque a justiça, o conceito de justiça e também da justiça brasileira é feita pela lógica da razoabilidade e da proporcionalidade. É razoável propor que tudo realmente é golpe, sendo que não existiu um golpe tal como se conhece, em que você tem vozes no Brasil, inclusive dentro do próprio governo, para citar novamente o ministro Múcio, que não só ele não relativiza a questão do golpe, ele nega a possibilidade. Ouvimos isso inclusive agora do próprio ex-presidente Michel Temer, numa entrevista que ele concedeu à Rede TV CNN aqui no Brasil, em que ele diz, é uma tentativa de pensar, ou seja, nada que tenha levado ao andamento do que se poderia configurar na prática um golpe. O ministro tira o sigilo, de forma incoerente com relação ao outro sigilo, tudo bem, mas isso é um outro assunto, mas o vídeo, na íntegra, mostra o quê? Mostra que não tinha nenhum golpe formatado. Tinha ali uma preocupação com questões democráticas, mas essas preocupações eram de milhões de brasileiros também. Aliás, o que de fato aconteceu, e não foi intencional, não foi intenção que pode ter dado errado ou não, é caso de censura prévia. Quando a ministra Carmen Lúcia, lá no Supremo, dizendo que a censura prévia e que o cala-boca já morreu, enfim, essas coisas todas, reconhecendo o texto constitucional, concede a censura prévia para aquele filme, o documentário da Brasil Paralelo, que não poderia dizer quem matou Jair Bolsonaro, era um vídeo. A liberdade artística de audiovisual está garantida na Constituição e a censura prévia é vedada constitucionalmente. Não há dificuldade de entender o texto constitucional, ele é muito objetivo, direto e simples nessa questão. Isso aconteceu, e isso aqui não é um golpe na Constituição? Não é um golpe num artigo constitucional que está claro ali? Ou, por exemplo, quando o presidente Lula falava do exército de Stedley, acho que a última vez que ele falou disso foi em 2015, mas voltou a falar em 2022, o exército do Stedley, que está se referindo ao MST, comete crimes ao invadir propriedade privada, ao invadir patrimônio público e depredar patrimônio público, como aconteceu lá naquela unidade da Embrapa. A Embrapa, que é a razão pela qual nós somos hoje gigantes no agronegócio, isso se deve à Embrapa, criada nos governos militares, e que fez a soja ser plantada no Centro-Oeste. Esta Embrapa em Pernambuco foi vandalizada pelo MST. Isso é crime consumado, não é tentativa, não é ameaça, não é nada disso. Então, você tem hoje aqui, já vou encerrar minha participação aqui inicial, é uma relativização sobre tudo o que é da esquerda e é uma relativização gigantesca do que é direito democrático e constitucional. E daí sim, por outro lado, uma afirmação categórica de que tudo o que supostamente poderia ser determinada coisa vindo de qualquer pessoa da direita é crime, é absoluto. Já não há mais questionamentos.
Atenção que nessa peça do ministro Alexandre de Moraes, ele diz que é uma medida cautelar, que não a prisão, ou seja, ele está pensando sim na prisão. Não daqueles que já foram presos, mas também do presidente Jair Bolsonaro, que entregou o passaporte como determinação, como medida cautelar. Nós temos várias coisas que nesse país, muita gente está se fazendo de cego, mas elas continuam acontecendo, e são assombros à legalidade, à constitucionalidade desse país. A Constituição não morreu, ela está sim, foi sequestrada, mas ela continua existindo, precisamos recuperá-la, porque o Supremo talvez já não consiga mais guardá-la. Bom, antes da gente ouvir aqui a Ana e o Caute, eu quero trazer mais alguns trechos desse encontro, porque também participaram da reunião, entre outros, o então chefe da Casa Civil, Braga Neto, que seria candidato a vice na chapa de Bolsonaro, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O ex-chefe do Ministério da Justiça manifestou preocupação com o que poderia acontecer caso o PT ganhasse as eleições e fez referência à Bolívia. Eu queria começar por uma frase que a gente colocou aqui, que eu acho verdadeira. E o exemplo da Bolívia é o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão ser. É isso aí, tá certo. Quero deixar bem claro isso, porque se eu não estou dizendo que eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, que todos vão ser. Eu não tenho dúvida disso. Depois da divulgação do vídeo da reunião, o advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, publicou nas redes sociais uma nota da defesa. No texto, Weingarten diz que ficou claro que o ex-presidente, abre aspas, condena e rejeita qualquer uso da força, fecha aspas. Ana, boa noite mais uma vez. Primeiro eu quero te ouvir sobre essa operação que foi deflagrada ontem, comentamos bastante aqui no programa, essa operação que envolveu aí 33 mandados de busca e apreensão, vários integrantes das Forças Armadas foram alvos dessa operação da Polícia Federal, o ex-presidente teve aí o seu passaporte apreendido, e também sobre o teor, o conteúdo desse vídeo hoje que foi divulgado, foi levantado o sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes. O que esse vídeo mostrou, o que esse vídeo revela, Ana? Boa noite. Bom, revela que no Brasil golpe ele é gravado com o fotógrafo oficial na sala, com PowerPoint, com transmissão, com um aparato de câmeras impressionante, né? Impressionante o golpe do presidente Bolsonaro. É inacreditável, né? Claro que a notícia de ontem já correu, né, aqui os portais de notícias dos Estados Unidos, né, jornalistas independentes já comentando o absurdo, muitos já falando, eu até retuitei um jornalista importante ontem, dizendo a manchete dele foi simplesmente: a democracia no Brasil está morta. Assim. Então, Paula, o que nós estamos vendo é aquilo que nós estamos, de certa maneira, né, antecipando desde o final das eleições de 2022, porque é a cartilha que foi seguida aqui nos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump e que até hoje, 4 anos depois da eleição conturbada de 2020, ainda tentam prender o presidente Donald Trump, porque a força política dele ainda é gigantesca, como é a força política do presidente Bolsonaro. O Piotr estava falando, né, sobre a censura e a liberdade artística, né, a censura diante do documentário da Brasil Paralelo. Piotr, liberdade artística ela só é válida quando jogam futebol com a cabeça, né, com uma réplica da cabeça do presidente Bolsonaro, ou então quando há encenação para filmes e peças publicitárias ou, enfim, de teatro, uma encenação do assassinato do presidente Bolsonaro numa motociata. Aí é liberdade artística, aí é liberdade de expressão, né? Paula, o que me impressiona é a falta de liberdade de expressão no Brasil, né? Eu vou trazer, peço até para que a nossa audiência entre depois na internet e coloque ali ADI 4451, relator Alexandre de Moraes, e salvem
salvem esse arquivo, salvem essa decisão sobre liberdade de expressão do Alexandre de Moraes em 21 de junho de 2018. É uma decisão impressionantemente bem embasada na Constituição, que protege a liberdade de expressão e o debate no Brasil. Um trechinho dela, o quinto ponto da decisão dele, que era o relator, né, dessa ADI, diz o seguinte: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Fecho aspas para o ministro Alexandre de Moraes, que hoje é vítima, investigador, juiz e, como o nosso mestre Augusto Nunes disse, também pensa que a toga é uma coroa na cabeça.